Olá pessoal, então nesse vídeo, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a reta numérica dos números inteiros. Nós vimos aí, durante algumas aulas anteriores, os números negativos, né? Nós conhecemos os números positivos, que nada mais são do que os números naturais usados na contagem, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Esses também agora a gente vai chamá-los de números positivos, certo? E os números negativos, ou seja, pensando na ideia lá da temperatura, são os números negativos abaixo de zero, certo? Então, na reta numérica, como que nós vamos representar esses números, os números positivos e os negativos? Primeiro nós vamos destacar, né, uma reta, a origem. A origem é sempre o zero. O zero é onde se inicia tudo, digamos assim. Do zero para cá, né, para a direita, nós vamos ter os números positivos, ou os números que a gente já conhece, né, o 0, o 1, os números naturais, né, o 2, 3. Percebe que eu estou usando uma distância aqui igual para todos. Por quê? Porque a ideia da reta é nós termos separações aqui por igual, né, em tamanhos iguais para poder registrar os números. Então, 4, 5 e assim por diante. Nós dizemos que aqui vai para o infinito, mas o infinito positivo. Já que os números não têm fim, aqui vai para o infinito. E agora, quando a gente tem os números negativos, nós vamos usar também essa mesma ideia, só que partindo da origem para a esquerda. Então, eu vou usar essa mesma distância para o lado esquerdo, ó, usar a mesma separação, e aqui eu vou registrar o menos 1. Aqui eu vou registrar o menos 2, separar igual menos 3, menos 4, para espaçar, é para estar espaçado certinho aqui. Acho que tá próximo aí da distância. Tô fazendo a olho, mas tá legal. E assim infinitamente. Então, infinitamente como? Infinitamente para o lado negativo, o infinito negativo. Esse símbolo é o símbolo do infinito. Coloquei o menos na frente, por quê? Para o infinito negativo. E desse lado, o infinito positivo. Então, o sentido que os números vão aí, digamos que para o lado esquerdo, que é negativo, ele começa daqui e vai menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. E para o lado positivo, a gente começa do zero e vai deslocando. 1, 2, 3, pode ser mais 1, mais 2, mais 3 e assim por diante. Então, para lá infinito negativo e para cá infinito positivo. Ou também falamos sentido negativo e sentido positivo, certo? Gostaria que vocês anotassem esse esquema no caderno, tá bom? Eu já vou explicar mais algumas coisinhas. Anotem aí e eu já volto. Então aqui eu vou explicar um pouquinho agora a ideia de antecessor e sucessor de um número. Sabe que antecessor é o que vem antes e o sucessor é o que vem depois. Isso aí fica claro, né? Vocês já viram isso em vários momentos, né? Muito simples quando a gente pensa nos números naturais. Por exemplo, quem vem antes do número 3? É o 2. Quem é o sucessor, né? Quem vem depois do 3? É o 4. Mas quando a gente vai falar dos números negativos, olha que interessante. Olhando para a reta numérica, a gente vai pensar assim. Por exemplo, eu vou pegar o menos 2 aqui. Quem vem antes do menos 2? Se olhar na reta, ó, menos 2 está aqui. Antes do menos 2 é o menos 3. E quem é o sucessor dele, né? Quem vem depois? É o menos 1. Então, aparentemente, parece que, em termos do número, né, é o inverso, olha. Que foi menos 3, menos 2, menos 1. Quando a gente fala nos números negativos, a gente pensa um pouco invertido a história do antecessor e o sucessor. Por isso que toda vez que a gente precisar pensar no antecessor, sucessor, é legal a gente desenhar uma reta e anotar aonde está a posição dos números para conseguir descobrir quem seria o antecessor e o sucessor.
Legal também pensar na reta numérica como se fosse um espelho. Se eu faço uma dobra, digamos, nessa reta, bem no zero, que é a origem, eu dobrar, né, para cá, digamos assim, os números 1 e menos 1 vão coincidir. Os números menos 2 e 2 também vão, o menos 3 e 3, e assim por diante. Isso aí vai ser o conceito que também está no livro sobre número oposto. Então, se eu falar assim, quem que é o oposto do menos 2? É o mais 2, ou 2 apenas. Quem é o oposto do 4? É o menos 4, e assim por diante, certo? Então, aqui eu já expliquei a ideia de antecessor, sucessor e números opostos. Anotem essas informações aqui embaixo, que foi a mais que coloquei agora, e eu vou fazer mais uma explicação aí. Então, aqui nós vamos colocar como que a gente pode escrever os números inteiros. Os números inteiros é a união dos números negativos com os números positivos. Os números positivos, que a gente já conhece, nada mais são do que os números naturais, né? Então, eles podem ser indicados ou não com o sinal de mais na frente. Então, eu poderia, se eu quisesse, colocar mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, que dava na mesma, colocar o sinal de mais ou não. Mas é bom a gente saber que se o número não tem sinal é porque ele é um número positivo. Agora, quando nós precisamos representar o número negativo, nós somos obrigados a colocar o sinal de menos. Caso contrário, se eu não colocar o menos, eu tenho a impressão que ele é um número positivo. Né? Então, é uma regra que é usada quando é negativo, tem que pôr menos. Quando é positivo, eu até posso omitir. Ok? Dependendo da situação. Então, aqui deu um exemplo, né? Ó, posso escrever 7 ou mais 7. Agora, uma ideia aí da questão do módulo. O módulo é uma forma de escrever a distância em que o número que a gente está vendo aí está em relação à origem. A origem nós vimos que é o zero, não é isso? A origem é aqui, ó. Essa é a origem, é o zero. O que ela é a origem? Porque a gente nunca vai ter um número, a gente nunca vai saber qual que é o maior número negativo e nem o maior número positivo. Por isso que o zero é a origem, é o começo de tudo. Para lá vai para o infinito, para cá também. Então, partindo da origem, se eu falar assim, qual que é a distância, né, do número 8, que é positivo, não está aqui, mas como que ele estivesse aqui? Ele está, né? Quando eu coloco 3 pontinhos, indica que está seguindo. Então, qual que é a distância do número 8, que é positivo, até a origem, que é o zero? Quando a gente faz a reta, a gente vai fazendo os risquinhos, não é isso? Separações. Então, eu tenho do 0 até o 8, nós temos 1, 2, 3, 4, ó, 5, 6, 7, 8 espaços. Então, a distância, o módulo do número 8 positivo é 8. É 8 espaços, digamos assim. E da mesma forma com o menos 7 agora, o que acontece? Embora ele seja negativo, a distância que existe do 0 até o número menos 7 também são 7 espaços. Então, aqui é o menos 7, vamos pôr o menos 7 aqui. Tá meio tortinho a reta, mas enfim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu caminhei 7 espaços para a esquerda. Então, por isso que eu posso falar que o módulo do menos 7 é 7, porque é a distância em relação ao zero. Distância, no caso, é sempre dado em valores positivos, né? Valores positivos não, né? Em valores sem ser atribuído nem negativo nem positivo. Agora, falando aí, a questão do módulo nos ajuda a entender a ideia de número oposto, ou número simétrico, né? Então, por assim, o número oposto, ou também chamamos de simétrico. Por que simétrico? Tem a ver com de espelhamento, né? Lembra que eu falei de dobrar a reta? Se eu dobrar aqui, ó, onde está o zero, os números vão coincidir. O menos 1 vai coincidir com mais 1, o menos 2 com 2, que é positivo, o menos 3 com 3 e assim por diante. Então, é muito simples esse conceito de número oposto.
Se eu perguntar quem é o oposto do menos 7? O oposto é o mais 7, ou apenas 7, né? E vice-versa. Então, se eu perguntar quem é o oposto do mais 7, é o menos 7. Então, é um conceito assim, direto em relação, olhando para a ideia da reta numérica aqui. Certo? Que ficou um pouquinho cortado aqui embaixo, mas acho que dá para ver. Então, pause o vídeo de vocês, anotem essas informações e depois vocês vão realizar os exercícios que eu enviei para vocês. Ok, gente? Então, bons estudos, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!